Louvado seja Deus pela vida da Carol. Louvado seja Deus também pela vida de cada irmão e irmã aqui presente. Então, pessoal, estamos findando essa primeira parte, que foi muito importante. Agora vamos para uma segunda parte, que também é bem importante também. Peço aos irmãos que continuem na mesma reverência. Agora nós vamos estar ouvindo a palavra de Deus. Peço aos irmãos também que se ponham já de pé. O professor, pastor Carlos Costa, vai estar ministrando a palavra. Ele para quem não conhece, ele é meu tira-dúvida. Às vezes quando eu estou com alguma dúvida, alguma questão, vou lá, mando mensagem para ele, às vezes e ele atendeu o nosso chamado. Está aqui para ministrar a palavra de Deus nesta noite. Queria que os irmãos estendessem as mãos até ele aqui, em direção ao pastor, e repetisse comigo: Senhor Deus, usa o teu servo mais uma vez e fala aos nossos corações através da sua palavra. Amém. A paz do Senhor para os irmãos. Externar a alegria de estar nessa noite com os amados. Convite feito. A recepção a que foi recebido pelo pastor dessa igreja, pelos obreiros da casa. Que Deus continue abençoando esse ministério e faça profícuo todo o exercício daquilo que Deus tem a realizar nessa casa e através dessa casa. Convido você a abrir a sua Bíblia no tema que nos foi proposto, Apocalipse, capítulo de número 3. Apenas um verso de número 11, que é bastante conhecido dos amados irmãos. Apocalipse, capítulo 3, verso de número 11, que nos diz dessa forma. Todos acharam? Amém? Eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Se assente. Falar sobre Apocalipse é falar sobre a revelação de Deus para o final das coisas, para o triunfo da igreja, para o êxito da sua noiva, para a conquista final como premiação da nossa carreira. E em específico, esse texto, ele está incluído dentro de uma perspectiva de que Deus está falando àquela igreja, a igreja de Filadélfia, não num tom de reprovação, não num tom de advertência, mas principalmente num tom de permanência da postura realizada. Está trazendo à consciência daqueles irmãos a realidade e necessidade da permanência de uma postura a ser vivida. O texto, na verdade, ele destaca 3 pontos muito importantes, mas eu não vou falar sobre os 3 pontos, eu quero falar apenas sobre um ponto do texto. Ele destaca o ponto primeiro, eis que venho sem demora. E eis que venho sem demora fala de tempo. O grande problema, às vezes, para nós é tempo. Tem gente que não consegue administrar o seu tempo. E não ter tempo para Deus é perder tempo. Muitas das vezes a gente se envolve com tudo dentro deste mundo e acaba preenchendo o nosso tempo sem ter o tempo adequado para aquilo que necessita, de fato, o nosso tempo. Isso me faz lembrar Salomão, o capítulo 3 de Eclesiastes, quando ele fala e discursa a respeito dessa realidade, falando que há tempo para todas as coisas serem manifestas debaixo do sol. E o interessante é que quando Salomão está falando disso, ele está falando num tempo nosso, num tempo de 24 horas. Ele então ressalta essa realidade desse tempo, que esse tempo tem limite para tudo. Esse tempo tem um propósito para tudo. E dentro desse propósito, dentro desse limite, eu tenho que entender e aprender a administrar
muito bem o meu tempo. Existem pessoas que dizem até, o tempo está voando. O tempo não voa, o tempo continua com 24 horas. Continua com a semana de 7 dias, com o ano de 365 dias. Nós é que estamos deixando de administrar bem o tempo que nos cabe administrar. E, em função disso, às vezes, perdemos o tempo tão precioso que temos para um relacionamento com Deus que servimos. Salomão, além disso, ele afirma uma realidade. Diz que existem 2 tipos de tempo. O tempo kairos, que é o nosso, e o tempo cronos, o de Deus. Tanto que quando ele discursa a respeito disso, ele vai dizer, em todo o tempo, sejam alvas as tuas vestes, e nunca falte o azeite sobre a sua cabeça. Ele então determina 2 tempos a serem vividos, o meu tempo e o tempo de Deus. O problema é que no meu tempo eu administro as coisas. E muitas das vezes eu confundo o meu tempo com o tempo de Deus. Faço do tempo de Deus como se fosse o meu e quero administrar aquilo. Quem tem que administrar é Deus. Mas às vezes a gente não permite essa realidade ser vivida pela gente. Porque o Cronos precisa ser o tempo que dirige a nossa vida, e não o Kairos. O controle não está nas nossas mãos, o controle está nas mãos de Deus. Eu preciso deixar o tempo de Deus entrar no meu tempo, para Deus conduzir a minha vida segundo a vontade dEle. E aí, a revelação, através de João, continua, dizendo, guarda o que tens. E ele conclui, para que ninguém tome a tua coroa. Eu vejo passado, eu vejo presente e eu vejo futuro. Quem não investe no passado, não tem base no presente, não pode alcançar o que o futuro propõe. Eu quero me deter especificamente em guarda o que tens. Para a gente entender um pouquinho do que estava acontecendo em Filadélfia, a gente precisa entender um contexto histórico. E o contexto histórico de Filadélfia mostra que havia uma realidade específica naquela região para aquela igreja. Aquela igreja foi construída numa determinada região, onde as placas tectônicas elas se moviam com muita constância, tanto que aquela igreja era marcada por uma sucessão de terremotos. A ponto, no ano de 17 depois de Cristo, aquela cidade ser completamente destruída. Mas isso, o interessante disso tudo, é que mostra que a palavra que Deus traz àquela cidade, ou aqueles irmãos que estão naquela cidade, era uma palavra não de advertência, mas de conforto, de ânimo, para que eles permanecessem na sua postura. Porque diz, mesmo vocês não tendo grande força, mesmo vocês não tendo o recurso necessário que outras províncias têm, mesmo vocês não tendo muitas oportunidades de realização daquilo que vocês precisam, mas vocês, mesmo assim, conseguem guardar. Estamos vivendo num mundo de adversidade, de oposição, onde cada dia surge uma proposta nova que se torna um terremoto nas nossas vidas. Ideologia de gênero, aborto. E a igreja precisa, nesses últimos dias, se posicionar em relação a essas coisas. Porque nós fomos chamados nessa terra para fazer a diferença. Nós fomos chamados para proclamar a verdade. E precisamos nos posicionar. Ela, em função disso, por muitos momentos, viveu situações muito difíceis. Porque construir toda uma cidade e depois um terremoto vir e destruir tudo, refazer tudo aquilo, demanda tempo, demanda esforço. Não é tão fácil assim. Mas Deus está alertando e ratificando a eles, guarda. O que era de tão precioso que eles precisavam guardar?
que eles tinham que estar atentos ao tempo para preservar o que tinham, para não perder aquilo que estava proposto. E eu quero, nessa noite, discorrer com os amados irmãos algumas coisas que eu entendo biblicamente, que são importantíssimas para que a gente possa guardar. E eu quero, desde já, fazer um destaque, porque a gente, às vezes, tem a ideia de guardar é esconder. A gente pega a revistinha de escola bíblica dominical e diz, guarda a revistinha. A gente bota dentro do armário, esquece ela, nunca mais consulta. A gente está guardada. Não é assim? Está guardada. O pastor pregou, recebeu o sermão, não, guardei. Guardou aonde? Mas às vezes não é aí que guarda, pastor, infelizmente. Porque a prática da atitude vai mostrar que, na verdade, ele não guardou. Guardar aqui no texto, ele tem um sentido de proteger ou defender. Ele tem um sentido de preservar, de manutenção, de não deixar aquilo perder a utilidade, de não deixar aquilo ser obsoleto na minha vida. Então, quando Deus está dizendo que eles precisavam guardar, estavam dizendo assim, preservem. Defendam isso, para que não seja retirado de vocês. Defendam isso, para que ninguém roube de vocês. Defendam isso, para que nenhuma circunstância, por mais adversa que seja, possa ou tenha a capacidade de arrancar de vocês aquilo que eu coloquei em vocês. Guarda, preserva, para que vocês possam conquistar a coroa. Então ele condiciona a conquista da recompensa com guardar. E a minha primeira pergunta nessa noite é, o que nós temos guardado? Que tipo de depósito nós somos? O que nós estamos guardando? Porque Paulo diz que nós somos dispenseiros. E dispenseiro fala de dispensa. É que guarda alguma coisa, preserva alguma coisa, alimento. E se nós somos dispenseiro, o que devemos guardar é um alimento saudável, para que quando houver necessidade de alguém solicitar através daquela dispensa a necessidade de ser suprido, eu esteja pronto para dar aquilo que está preservado, guardado em mim. O que eu tenho guardado? Vai fazer a diferença daquilo que está me esperando lá na frente. O que eu guardo me dá condições de alcançar a coroa ou não. E deixa eu destacar o que a gente precisa guardar em alguns tópicos. Primeiro, guardar a aliança. Guardar a aliança. Disse mais Deus a Abraão, Gênesis 17, 9. Guardarás a minha aliança, tu e tua descendência, no curso das gerações. Deus chama Abraão da terra, da sua parentela, do meio da sua família, e vai quebrando algumas coisas na vida de Abraão até ele entender o que era de fato guardar aquilo que Deus queria que ele guardasse para que as gerações futuras alcançassem o testemunho daquilo que ele guardou. Não é à toa que ele é considerado o pai da fé. Arranca ele de Ur dos caldeus e diz, sai da tua casa, sai da tua terra, da tua parentela. Ele aí está estabelecendo alguns princípios que precisam ser, por nós, aberto mão. Sai da tua casa, sai dos teus costumes, sai das tuas acomodações.
sai dos teus porquês e achismos, sai da tua família. Romper os laços, tem gente que não rompeu o laço da família até hoje. Cresceu, já é adulto, mas quando quer alguma coisa, o laço familiar está preso nele, ele não consegue tomar uma atitude sequer sem. E não estou dizendo aqui que você não tem que se aconselhar com seu pai e sua mãe, entenda o que eu estou dizendo. Estou falando de dependência. Tem gente que não consegue arrumar uma cama, se a mãe não arrumar. Fica sentadinho esperando a mãe botar o prato para ele poder almoçar, para ele poder jantar. O que, na verdade, Deus estava dizendo a Abraão é: sai de toda essa dependência que tu tem do teu pai, da tua parentela, da tua acomodação, do teu comodismo, e sai, porque eu vou te mostrar. A partir de agora, não é mais a tua família, não é mais a tua parentela que é o referencial para conduzir a tua vida. A partir de agora, sou eu, Abraão, que quero instruir os teus passos, lhe mostrar um caminho que você ainda não conhece. Então, quebra os laços, para que a partir de agora a condução da tua vida seja direcionada por mim. E você vê que Abraão rateia, né? Num primeiro momento de dificuldade, e o texto é bem claro, tinha bens, tinha gado, a seca vem e ele desce para o Egito. Porque ainda estava muito preso em algumas coisas que o passado, ele disse que havia desgarrado, mas ainda estava preso nele. A dependência dos seus bens, a confiança daquilo que ele possuía, era muito mais importante do que Deus e a sua confiança nele. Ele vai para o Egito, mente, e volta. E Deus fala assim: não foi dessa vez que ele foi aprovado. Vou dar outra oportunidade. E ele, de novo, desce a Gerar. E quando chega em Gerar, ele mente de novo. Ele não consegue ainda entender que a vida não está mais sob o seu controle. Entenda isso. A vida não te pertence. É de Deus. Ele é que diz. Ele é que direciona. Ele é que fala. Ele é que vai dizer o caminho que você tem que andar. Não é você mais que conduz. E ele está tentando fazer isso em Abraão. Mas Abraão ainda não consegue entender. Sabe por que ele ainda não consegue entender? Porque ele ainda está agarrado com alguma coisa do passado. Ei! O que está agarrado do passado em você, que precisa ser largado? Diz para ele sair da terra, da parentela, mas ele leva Ló. E enquanto Ló está caminhando com ele, o que acontece? Ele não consegue avançar. Foi só separar de Ló, e o que acontece? Deus já vem, já diz que a bênção vai acontecer, já muda toda a orientação e ele começa a trilhar o caminho de alcançar aquilo que Deus tem para ele. Ou seja, enquanto a gente não depender totalmente de Deus, Deus não pode conduzir a nossa vida como quer e fazer a gente alcançar aquilo que Ele tem disposto para a gente. Precisamos integrar totalmente. Guardar a aliança. Não sou eu que conduzo. É Deus que direciona agora. Não sou eu que decido. É Deus que decide. Não sou eu que estabeleço, racho. É Ele que estabelece. A aliança. Nós precisamos desfazer de tudo aquilo ainda que nos prende para Deus de fato conduzir a nossa estrada. Enquanto a gente ainda não abrir mão, fica difícil da gente alcançar aquilo que tem sido proposto para a gente. Ele entende isso. Abre mão de tudo. E agora a bênção chega. Isaac vai para os braços da sua esposa. E aí Deus diz assim:
Abraão, me dá teu filho. Teu único filho. E o que Abraão faz? Reluta? Desce para o Egito? Vai para Gerar? Não. Ele obedece. A postura de Abraão agora é diferente. Ele começa a enxergar Deus como Deus tem que ser visto. Ele vai subir o monte e diz para o moço: espera, subiremos, adoraremos e voltaremos. Aí eu pergunto um negócio para a igreja nessa noite. Mas Deus não havia prometido filho? Como é que pediu filho? Deus é bipolar? Uma hora ele dá, outra hora ele tira? Não. Deus apenas estava dizendo a Abraão: será que você confia e entregou tudo mesmo? Está disposto a entregar até aquilo que eu te dei? E quando Abraão abre mão de tudo, Deus fala assim: não precisa mais, agora eu já entendi, toma de volta. Ei, o que a gente precisa abrir mão para Deus conduzir a nossa vida, para a gente alcançar a coroa que está proposta para a gente. Jacobinu Ekebia, Naras Jacobenado. Guarda. Preciso aguardar. Só que a estrada, como em Filadélfia, vai produzir alguns terremotos. Algumas oscilações que tentarão nos balançar para de alguma forma a gente voltar a tentar prender-nos no passado de novo. E Deus está nos dizendo: abre mão. Entrega tudo. Entrega tudo. E aí você está caminhando para a coroa da vida. Outra coisa que precisamos guardar: a boca. Provérbios 13:3 diz assim: o que guarda a boca conserva a sua alma. Mas o que muito abre os lábios a si mesmo se arruína. Por que a aliança vem antes e depois eu entrei na boca? Porque se a aliança for uma realidade, a boca quem conduz é Deus. Eu falo quando manda falar, eu me calo quando Ele manda calar. Porque já não sou eu mais que falo, é Ele que fala através de mim. Quando eu permito que a aliança seja uma realidade, a boca é instrumento de Deus para proclamar a justiça dele. A boca é instrumento de Deus para abençoar o próximo. A boca é instrumento de Deus para curar vidas. O que você tem guardado vai fazer toda a diferença se você vai tomar posse da coroa ou não. Show é Kebenu é Cássia. Norente o Kobenu é Cássia. Cuidado. Deus mandou você calar, você fala. Deus mandou você falar, você cala. Decide. Deus está querendo tirar tudo para que Ele, de fato, possa conduzir os nossos passos para aquilo que Ele tem proposto. Se eu guardo a boca, eu preciso guardar também o quê? O coração. Provérbios capítulo 4, 23. Exatamente. Sobre tudo que se deve guardar. Guarda o coração, porque dele procede as saídas da vida. Deixa eu fazer um adendo aqui. Coração aqui não é esse órgão que tem a função de bombear sangue. Coração aqui é alma, sentimentos, vontade, pensamentos. Porque a boca fala o que está cheio, a alma. O que eu sinto, o que eu desejo. Se eu entender a aliança,
tanto a minha boca como o meu coração, a minha alma, não estará mais sujeita ao velho homem. Então, o que ele pensa, o que ele deseja, o que ele quer, sempre estará no centro da vontade dele. Por isso que Paulo diz, pensa nas coisas de cima, aos Colossos. Busca as coisas de cima. E só pensa nas coisas de cima e busca nas coisas de cima quem tem aliança com ele, já entregou tudo. O grande problema é que às vezes o nosso coração é enganoso e nos faz pensar nas coisas de baixo. E aí ele diz assim, não ajunteis tesouro na terra. Porque vai ser ruído, vai ser roubado. Mas ajunteis, porque lá o ladrão não pode entrar. Epa, então enquanto eu guardo, eu estou acrescentando. O que eu estou acrescentando no meu momento de guardar? É isso que vai me dar condições de subir. Porque o que eu ajunto lá não é corroído pela traça, não é roubado pelo ladrão. Então, permanece. E aí, o que você tem guardado permanece? Estamos falando de Apocalipse, irmãos. E Apocalipse não tem terceira oportunidade. Ou é sim ou é não. Ou é lá ou é do outro lado. E foi a exposição do vídeo que passou para a gente. Não tem terceira alternativa. Porque o caminho, a porta, não tem outro meio. Ele é o único caminho. E se eu não trilho para o caminho, eu não vou chegar até ele. E para trilhar no caminho, eu preciso primeiro fazer aliança com ele. Deixa eu dizer, quem não tem aliança não anda no caminho, anda na beira do caminho. Porque só anda no caminho quem tem aliança. Bartimeu estava no meio do caminho. A mulher do fluxo de sangue estava à beira do caminho. Eles só entraram no caminho depois que tiveram um encontro. O que eu estou guardando? Vai fazer a diferença se eu tomo posse ou não. Eu não estou esperando a recompensa. Só que aquilo que eu junto aqui, ela passa pelo fogo. Porque o meu coração pode intentar uma coisa. Eu posso dizer muito bem uma coisa com a intenção é outra coisa completamente diferente. Eu posso até estar servindo, mas o meu serviço tem a intenção de se mostrar para alguém me evidenciar. Esse serviço vai ser reprovado. Quando passar pelo fogo é palha. Então como é que está o meu coração? O que é que eu tenho guardado? Isto vai fazer a diferença da recompensa a receber. Eu preciso guardar o caminho. Se eu guardo a boca e guardo o coração, consequentemente eu guardo o caminho. E a Bíblia é clara, no Salmo 119, verso 9. De que maneira se guardará puro o seu caminho? Observando segundo a tua palavra. Não há outro instrumento na face da terra que nos nivele para andar no caminho que não seja a palavra. Eu posso até buscar em outras literaturas um conhecimento histórico, político, arqueológico, ou de qualquer outra natureza, mas o conhecimento para a transformação do homem e fazer com que ele ande na presença de Deus, só a Bíblia Sagrada. É esta verdade que transforma, é esta verdade que liberta, é esta verdade que endireita as nossas veredas, é essa verdade que precisa ser preservada, guardada.
em todo o tempo sejam alvas. Precisa ser guardado, condição sine qua non para alcançar aquilo que está sendo proposto a cada um de nós. Eu posso ser qualquer coisa, posso ter 10 faculdades, posso ser o maior empresário, mas se eu não tiver guardado a palavra, se eu não guardar a aliança, se eu não guardar o coração, se eu não guardar a boca, eu não subo. Eu não alcanço a coroa que está sendo proposta para a minha carreira. Paulo, quando quer instruir essa verdade a Timóteo, ele vai dizer uma realidade. Segundo a Timóteo, capítulo 2, verso 5, ele vai dizer assim, ó: aquele que não milita de forma legítima ou legitimamente não terá sua recompensa. Tá, agora deixa eu fazer outro parênteses aqui. Legal é diferente de legitimidade. Legalidade é diferente de legitimidade. Por que no texto não está legal? Porque o texto está legitimamente. Porque são distintos. Legal, eu sou membro de uma igreja. E segundo o estatuto, eu tenho a liberdade de ter a oportunidade. Eu chego aqui no púlpito e vou ter a minha oportunidade e falo. Mas isso não quer dizer que a minha vida condiz com aquilo que eu falo. Eu tenho a legalidade para falar. Eu vou adorar ao Senhor. Tenho uma voz maravilhosa. Sou membro da igreja. E constituição legal, eu tenho o direito de subir, pegar o microfone e adorar a Deus. Mas não quer dizer que a minha vida lá dentro esteja correta. Legítimo. Além de estar consciente e legal, eu legitimamente tenho relação. Então não adianta pregar dentro de legalidade, tem que pregar dentro de legitimidade. Porque eu preciso pregar aquilo que eu vivo. A primeira pregação não é aqui, irmãos. A primeira pregação é lá embaixo. É o meu testemunho, a minha vida. É o caminho que eu ando. É o alicerce que eu tenho. É isso que dá legitimidade para entrar na glória. Carteira de membro. Placa denominacional. Carteirinha de oficial da igreja. O que me torna legítimo ao céu é a vida que eu tenho de relacionamento com Ele. Oh, acandio cobenácia. Estou sentindo Deus aqui nessa noite. Porque ninguém sobe no céu, ninguém vai para a eternidade da maneira que acha que tem que ser, irmão. É da maneira que a palavra diz que é. Isso aqui é o balizador para a gente entrar. Isso aqui é o balizador para a gente entrar. É. É assim que a gente chega lá. Então vejam que uma cidade que mesmo atormentada por terremotos, continua numa postura. Porque era muito fácil fazer. Vamos mudar daqui. Vamos mudar daqui. A gente constrói. Não demora muitos anos, destrói tudo de novo. Vamos gastar tempo de novo e reconstrói. Não. Mas quando a gente está firmado, pode cair tudo ao redor. Mas a estrutura é firme, ela não cede, ela permanece. E Deus apenas está incentivando eles, permaneçam, guardem essa firmeza, porque vocês serão recompensados. Que temos guardado, irmãos, que temos guardado.
Isso fará diferença se entraremos ou não. Se a coroa será nos dada, hein? Venham, bendito dos meu Pai, que vos está preparado antes da fundação do mundo. E o interessante é que a gente tem alguns jargões nossos, né? Deus está preparando a bênção para você. Me perdoe, não está não. A bênção já está. Ele prepara a nossa vida para poder alcançar. É diferente. Você pega Davi. O trono já estava lá esperando ele. Ele foi ungido. E deixa eu abrir outro parênteses aqui. Pode ter até o chamado, mas se não tiver a experiência, ainda não vai ser colocado. Porque João Batista foi ungido, foi ungido lá no ventre. Ele começou o ministério lá? Não. Primeiro foi para onde? Para o deserto, né? Lugar de preparo. Você pode até ter unção, pode até ter a promessa de Deus, mas precisa Deus preparar a tua vida primeiro para assumir aquilo que Ele tem que colocar nas tuas mãos. Davi passa por toda uma trajetória para depois de preparado, Deus dizer, agora assuma. Ei, o que você está guardando faz a diferença, se você está permitindo o preparo de Deus ou não. Aí você diz, mas está difícil, irmão, está difícil, pastor. E você acha que os irmãos de Filadélfia não era? Perder tudo, imagine isso, perder tudo. Perderam tudo que era material, perderam casa, perderam bens, perderam comida, perderam tudo. A gente pode perder qualquer coisa, só não pode perder a presença de Deus na nossa vida. É isto que faz a diferença. Não é o dinheiro na conta no banco que faz a diferença. Não é o modelo de carro que eu tenho, nem a casa luxuosa que eu possuo que faz a diferença. É se Cristo ou não é a estrutura da minha vida. Isso é que faz a diferença. Porque independente de circunstância, Ele supre. Guardar o caminho. Deixa eu caminhar para o final. Você sabe que pastor e professor gosta de falar, né? Já viu. Guardar o mandamento. Quem guarda o caminho, guarda o mandamento. Porque é impossível você estar no caminho e não ter o mandamento conduzindo a sua vida. É inassociável ou desassociável uma coisa da outra. Não tem como eu estar andando no caminho desobediente ao mandamento. Não tem como eu dizer que ando ou estou no caminho negando aquilo que ela diz como instrução para eu estar no caminho. Eu preciso guardar o mandamento. Eclesiastes 12:3 vai dizer: de tudo que se tem ouvido, o mais importante, o vital, o imprescindível para a vida do ser humano ele diz aqui, em suma, teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isso é o dever de todo ser humano. Não tem como a gente andar no caminho se não guardar mandamento. E guardar, volto ao que eu disse antes, não é esconder, pegar a Bíblia do dia de domingo que acabou o culto, enfiar na gaveta e só pega ela domingo que vem para vir para a escola bíblica dominical. Guardar a vida é defendê-la, é preservá-la, é fazer dela o seu escudo, é fazer dela o seu amparo, é fazer dela o seu alicerce, é fazer dela o teu alvo principal, é fazer dela a regra de vida, é fazer dela a estrutura que conduz os teus passos. Show, acante, o cobenácia.
Tua cabe, a sua cabe. A estrutura da nossa vida tem que ser a palavra de Deus, tem que ser os mandamentos. E veja, não se desviar nem para a esquerda e nem para a direita. Quando Deus dá ordem a Josué para que ele dê continuidade ao processo que Moisés continuou, a primeira instrução foi: não desvia, nem direita nem esquerda, mas aplica todo dia a palavra. Nela medita de dia e de noite. O que nós temos guardado? Às vezes a gente guarda 2 horas do dia para assistir um filme. E não estou criticando que você não possa assistir filme. Você tem o seu momento de lazer. Mas a gente guarda 2 horas. Se diverte, se alegra. Mas guarda nem 5 minutos para ter relacionamento com Deus através dela. O que nós estamos guardando, irmãos, faz a diferença se vamos alcançar ou não. Estamos vivendo um momento que se desvaloriza a palavra de Deus. Hoje tem um monte, me perdoe, não estou aqui para ofender ninguém. Eu sei que cada um tem o seu princípio, a sua visão em relação a isso ou aquilo. Mas o que a gente está vendo hoje é que as igrejas estão enchendo por causa de palavras emocionais. Palavras que descentralizam Cristo e centralizam o homem. E como se não bastasse um telão ao fundo caindo aquelas coisinhas, né? Com o ambiente todo escuro, parece mais um consultório psicológico, né? E aí entra dentro dessas estruturas os técnicos. Ué, que técnico? O coach. Coach é técnico em inglês. E aí vai manipular a alma, os sentimentos, as estruturas. E eu conheço um monte de gente que está todo arrebentado porque foi nessas coisas. E aí a continuidade disso? Mexeu nas feridas, trouxe elas para fora. E agora, quem é que trata? Multidões e multidões estão sendo enganadas, persuadidas, iludidas por questões da alma, dos sentimentos. Que eu falei, a gente precisa guardar o nosso coração, porque dele procede a saída da vida. O que nós estamos guardando? Guardar a fidelidade. E para me falar em fidelidade, deixa eu entrar em uma questão aqui para mostrar a vocês. Quando a gente fala de fidelidade, quando vai no fruto do Espírito, em Gálatas, Paulo falando aos irmãos, ele está mostrando a realidade do fruto, dizendo ali, amor, temperança, fé. No original é pistis, quer dizer fidelidade, fé no sentido de fidelidade, de prática daquilo que se crê. O grande problema é que às vezes a gente não exerce fé dizendo que está exercendo fé. A promessa veio sobre a minha vida. Eu criei na promessa, exercitei fé. Mas agora eu preciso botar em prática a fé que se chama fidelidade para poder alcançar. Porque não adianta tão somente eu acreditar e ficar em casa sentado. Deus vai abrir a porta, vai. Ele é poderoso para fazer a porta chegar até você, mas é exceção. Não bota o currículo de manhã cedo não para você ver. Ora por mim, irmão, que eu vou fazer um concurso. Aí ele disse assim, não, na hora o Espírito Santo faz lembrar de todas as coisas. Não estuda não.
Aí o filho do espírita entra e fala assim: como é que pode? O diabo. Não é o diabo não, ele estudou. Ele abriu mão, em vez de ir passear, de ir para o aniversário, ele permaneceu a madrugada inteira estudando. E Deus estava olhando aquilo e o recompensou fazendo entrar na porta. Eu preciso fazer a minha parte, colocar em parte. Traz um exemplo mais claro, pastor. Trago. Josué. Como é que ele vai entrar em Jericó, se Jericó é uma muralha intransponível? E como se não bastasse isso, a estratégia que Deus dá parece loucura. Rodeia. Como é que eu vou destruir uma muralha que historicamente se dizem que dava para passar 2 carros, um em cada sentido, a largura dos seus muros? Como é que rodeando, Deus fez uma promessa: vai entrar na terra, vai conquistar. Eu agora só preciso colocar em prática aquilo que eu creio. Ele diz: rodeia. Aí ele rodeou. Rodeia. E ele rodeou. E disse assim: ó, todo mundo quieto. Não importa se vão dizer para você, é maluco. É o sol na cabeça do deserto que está deixando ele confuso. Ele diz assim: no último, quando a última roda acontecer, coloca os sacerdotes com a arca na frente e toca as trombetas e o povo grite. Interessante, né? Coloca os sacerdotes com a arca na frente. A arca era símbolo da presença de Deus. Então, se Deus não estiver na frente, não tem vitória, né? Então não adianta você rodar se você não colocar Deus na frente, né? E deixa eu lhe falar outro segredo. Os muros externos só caem quando os muros internos caem primeiro. A roda é para cair lá fora, mas enquanto eu rodo, cai aqui dentro aquilo que impede lá de fora ruir. O que a gente tem guardado vai fazer toda a diferença. Em suma, deixa eu concluir aqui a mensagem. O que Deus estava dizendo de fato de Filadélfia, estava chamando eles a um posicionamento de quê? De conduta, de comportamento. Não é o que a gente fala que revela quem nós somos, é o que a gente faz. Quando uma pessoa lá fora olha para mim, ele pode ver em mim Cristo. Porque o próprio apóstolo Paulo, em 2 Coríntios capítulo 3, ele vai dizer o seguinte, capítulo 2, verso 3, ele vai dizer o seguinte: nós somos uma carta aberta, lida por todos os homens. E a minha pergunta é: o que eles têm lido através da gente? Porque imagine, você está ansioso porque a correspondência vai chegar na tua casa. Você vai todo dia lá ver, e não chega, e o correio não chama. O dia que ele chama, você sai apressado, vai cheio de entusiasmo. Ele entrega a correspondência na tua mão. Quando você abre, a carta está em branco. Que decepção, que frustração. O que as pessoas estão lendo em nós? Será que elas estão se decepcionando? Estão buscando Jesus e olha, ali vai um cristão, ali vai um servo de Deus, eu vou até lá. Mas quando ele chega lá, que ele olha a vida, o que nós temos guardado, irmãos, vai fazer toda a diferença da proposta que está sendo nos feita, da coroa que nos espera. Por isso que eu falei no início e termino aqui. Às vezes a gente tem dificuldade com o tempo. O tempo às vezes pode ser um incentivador para a gente alcançar, como pode ser um obstáculo tremendo. Porque tem muita gente que fica agarrada ao tempo seu. Deus, o Senhor me fez uma promessa, ainda não aconteceu. Mas em que tempo vai acontecer a promessa? É no seu tempo ou no tempo de Deus? Por gentileza, fiquem de pé, em nome de Jesus.
guarda o que tens. O que nós temos guardado como bom depósito para aquele dia. O que temos guardado como bom depósito para aquele dia. Eu não sei como é que você se encontra nessa noite, nesta casa. Mas Deus nos trouxe aqui para trazer essa palavra ao seu coração. Às vezes a gente guarda muitas coisas. Rancor, mágoa, ressentimento. E a gente precisa retirar isso o mais rápido possível. Para que aquilo que realmente é pertinente possa ocupar o espaço que lhe é devido. O que a gente tem guardado? Pode ser que você tenha entrado aqui como visitante e ainda não tenha Jesus como seu único e suficiente Salvador. E quem sabe a sua vida está abarrotada de tudo isso que eu falei nessa noite. De mágoa, de ressentimento, de ira. Mas Deus lhe trouxe aqui porque Ele lhe ama. Porque a proposta que Ele faz para nós, para que a gente alcance a coroa, é a proposta para você também nessa noite. Por isso eu lhe faço o convite, para você entregar nessa noite a vida a Jesus, para que Ele a partir de agora possa encher o teu celeiro, a tua vida, de virtudes, da aliança, do caminho, dos mandamentos que vão lhe levar para a vida eterna. E você, que até já tem Jesus, mas os terremotos da vida fizeram você oscilar, tiraram de você a expectativa correta, e está aí desanimado, sem perspectiva. Deus também lhe faz um convite, para que nessa noite você abra o seu coração, para lhe remover o que tem que remover, para lhe encher como Ele quer encher, para que a tua vida possa de fato estar pronta para a coroa que está proposta para você. Essa é a vontade de Deus. Que ninguém se perca, mas que todos sejam alcançados pela graça de Deus. Para que a gente, como louvor naquele grande coral, todos nós possamos cantar em louvor e adoração ao Deus que nos remiu, que nos salvou, que nos sustenta e nos dará a coroa da vitória. Aceitando Jesus também, essas duas pessoas. Aceitando Jesus também. Retornando para Jesus. Tem uma vida que está aceitando Jesus, outra vida que está retornando para Jesus. Gente, a igreja devia estar explodindo. Porque só existe festa no céu, pastor, quando a alma se rende a Jesus. E a gente precisa começar a fazer mais festa no céu do que festa embaixo. A gente está acostumado a fazer festa embaixo, mas o importante é fazer festa em cima. Feche os seus olhos. Você que já tem Jesus, estenda as mãos para cá, para abençoar essa